Maria Bernadette de Abreu Dias. Bom, eu nasci no ano de 1958, aqui na região mesmo, do Paiol Velho, né, que meus pais moravam lá. Sou filha de Julieta de Moraes Abreu, que é filha do João Gomes, né, o fundador de Joanápolis, e meu pai, Geraldo Antônio de Abreu. Eles sempre mexeram com pecuária, né, com plantação de café, plantação de banana e gado de leite. Moraram sempre por aqui. Ah, demais, né? Principalmente minha mãe, né, que é filha do João Gomes, né? Ela sempre contava histórias, né, de como ela foi criada, sempre por aqui, né, também, que eu lá na chácara ali da Cida, né? Lá que era a sede, né? E assim, uma das histórias mais marcantes, assim, que foi a igreja, né? Era celebrado lá as missas, lá tinha uma pequena igreja antes de vir para cá, né? A igreja, ela funcionava lá numa sala da casa, que era muito grande, né? E mexia com engenho de cana, fazia rapadura, açúcar, né? Era um grande produtor de produtos, né, da cana, né? De alambique, ele produzia cachaça também, né? Grande produtor de café e mil histórias. Os padres começaram a celebrar missa lá, eles vinham montado a cavalo, né, até a fazenda, e de vez em quando celebravam missas lá, né? E quando foi meados assim de 1950 por aí, né, o padre achou que deveria de construir uma igreja grande mesmo, né, porque foi aumentando as pessoas. Lá meu tio José, que é irmão da minha mãe, ele dava aula, né, tinha uma salinha que ele alfabetizava as pessoas. E aí achou a necessidade de fazer algo maior, uma igreja maior, né, construir uma escola, né. Então meu avô e ele saíram a cavalo para procurar uma região mais plana, né, porque aqui as terras dele atingiam uma grande quantidade por aqui, né. E aí encontraram esse lugar que era a região mais plana da fazenda, né, e aí surgiu esse sonho de construir a igreja, né, e de antemão fez uma igreja de coberta de coqueiro, né, folha de coqueiro, tal, e aí começou toda a história. Nós éramos 10, hoje somos 7, 10 irmãos, todos nascidos e criados por aqui, exceto as 3 pequenas que foram no hospital, as 3 mais novas, né? Mas nós éramos 10, foram 3. Minha mãe ainda é viva, é a única filha do João Gomes, é minha mãe, né? Ainda está viva, 91 anos. A minha infância foi bem diferente da infância das crianças de hoje, né? A gente trabalhava, ajudava meu pai muito, né? Desde os 7 anos a gente já tinha a obrigação, né, de ir para a roça, ajudar o pai, de tratar dos animais, né? Todo mundo tinha aquela tarefa. E aos 7 anos a gente era matriculado aqui, né? Que tinha um grupo escolar, né? Que hoje é colégio, né? Naquela época era só até a 4ª série. Né? E aí a gente vinha para a escola à tarde, né? A gente pegava a merenda, né? Mãe fazia um feijão tropeiro, enrolava numa palha de milho e a gente vinha para a escola, né? Na hora do recreio, todo mundo sentava e comia aquela merenda, né? E juntamente também a gente à noite, né? Sempre tinha terça aqui na capela, né? Meu pai montava os mais pequenos no cavalo, né? Minha mãe vinha segurando na mão dos outros maiores um pouquinho e a gente não faltava terço, novena, né? A missa, né, era raramente ter uma missa assim aqui por conta da dificuldade de transporte do sacerdote, mas era uma vez por mês tinha a missa. Então a minha infância é muito marcada assim, né, com o trabalho, que também não era coisa assim de castigar a gente. A gente fazia com prazer, né? Meu pai, muitos filhos pequenos, né? O sustento tinha que sair da terra, né? Não tinha outro meio. Então os filhos tinham que ajudar. Então era bom, a gente de manhã, né? Levantava todo mundo, comia ali um arroz com feijão, né? E ia para a roça, trabalhava. Meio-dia a gente vinha, almoçava e voltava para a roça quando não vinha para a escola, né?
Porque naquela época assim, a gente tinha mais férias, né? Era 4 meses só de aula antes do primeiro semestre e 4 meses no final. Então, assim, parece que a gente tinha muitas férias longas, né? Não sei se é por conta do tempo da criança, né? Então, são muitas recordações boas que eu tive por aqui, muitas. Tinha espaço para brincadeira ainda, né? A gente gostava muito quando ia ter terço lá em casa, né? Que aí mãe fazia muito biscoito e aí, enquanto os adultos conversavam, as crianças iam brincar de pique-esconde, de roda, né? Eram as nossas brincadeiras. E mesmo quando a gente saía assim, né? Chegava na casa de pessoas, a gente ia brincar de cozinhadinho, só que era frutas, né? A gente tinha aquela brincadeira especial, subir em árvores, né? Brincar de roda. Então são as brincadeiras, era uma brincadeira totalmente diferente. Fazer vaquinha de manga, essas brincadeiras que não tinha muito recurso, a gente inventava. Porque quando meu pai e minha mãe casou, né? Eles vieram morar aqui, foram morar lá no Paiol Velho, né? E fizeram uma casa. Eu, muito pequena ainda, eu nasci lá, mas minha infância foi propriamente aqui na Fazenda dos Pires, aqui pertinho, né, 800 metros daqui. Então, eu não me lembro muito da Fazenda do Paiol Velho, eu lembro daqui. Logo a gente mudou para cá. A casa era toda de adobe, sem energia, né, elétrica, o rego d'água, né, que tinha. Então, tudo a gente ajudava minha mãe, né, buscar água, esquentar água para tomar banho no final do dia, né, punha um pote d'água na fornalha, esquentava a água e cada um ia tomando banho, levava a água morna para o quarto, né, punha na bacia, a gente entrava dentro, tomava banho, né, e logo ia dormir, né, era cama de madeira, colchão de palha, né, bem rústico, mas para a gente aquilo ali era naturalmente, era o que a gente vivia, a nossa realidade. Bom, quando eu iniciei aqui, só tinha 3 salas de aula, né? Os professores moravam aqui, eles vinham de Anápolis, logo vinham residir aqui, né? E era assim, no início eram salas integradas, né? Misturadas, primeiro, segundo, terceiro ano, numa sala só, né? E depois, ao longo do tempo, foi separando, né? Mas era a escola, a gente brincava muito, eu lembro mais das brincadeiras na hora do recreio, né, que a gente corria muito, era só a escola e aquele espaço ali todo, era tudo limpo, não tinha árvore, não tinha nada ali, né, mas nós tínhamos as nossas brincadeiras, os professores ótimos, alguns ainda até hoje, de vez em quando eu encontro com algum deles, que é da primeira série. Aqui a gente só fazia até a 4ª série, 4º ano, né? E depois tinha que fazer aquela admissão para poder entrar na segunda fase, né? Que tinha uma prova de admissão. Se você não passasse, você tinha que repetir a 4ª série para depois entrar no primeiro ano da segunda fase, né? E foi muito difícil, meu pai teve que comprar uma casa lá em Anápolis, né, para levar a gente para estudar. Aí eu passei logo, né, de primeira na admissão e fui estudar em Anápolis. E lá, o pai, assim, ele tinha aquele comprometimento de a gente fazer até o ensino médio. Então, ele tinha orgulho de falar assim, meus filhos são todos formados, mas até ensino médio, né. Estudei até o ensino médio, fiquei um tempo, né, trabalhar, né, e aí, nesse meio tempo, eu conheci o Neivaldo, né, e até aí eu tinha até ensino médio. Eu conheci Neivaldo e a gente, 1 ano e 8 meses, a gente casou e depois de uns 2 anos eu tive meu primeiro filho e eu vim passar a licença maternidade aqui com meus pais, né, 6 meses, e o Neivaldo também, a gente tinha um açougue, o Neivaldo inventou de fechar o açougue para vir também, eu nunca tinha mexido com roça, veio para tentar mexer, ele gostava muito, né. E nesse meio tempo a gente envolveu muito e acabou eu pedi demissão do meu trabalho não, nesse meio tempo faltou uma secretária aqui na escola. A secretária tinha mudado para outra cidade e me convidaram, a diretora me convidou para vir fazer alguns ofícios para ela. E nesse meio tempo eu fiquei e ela falou, que tal você vir trabalhar aqui? E eu achei assim, aquele convite um pouco assim, nossa, fora da minha realidade, né? E fui pensando, minha mãe, meu pai precisando de companhia e eu acabei vindo, né?
E acaba que não foi muito bem desse jeito, que assim, o meu pagamento demorou 8 meses para vir. Quando veio um salário mínimo, né? Eu que tinha uma renda bem mais alta. Mas eu já estava aqui, já acabei firmando mesmo e ficando, né? E aí veio a necessidade de estudar, né? E o Neyvaldo mexendo com horta, acaba que um belo dia ele passou mal, né? Que mexia com veneno, agrotóxico, ele passou mal, fomos ao médico, o médico aconselhou ele, olha, se você quiser viver mais um pouco, vai estudar. E aí nós ficamos assim, perplexos, estudar como? Nós não tínhamos nenhuma bicicleta, não tinha um transporte aqui, a estrada horrível, cheio de buraco, era 2 horas para chegar em Anápolis, né? Tinha apenas um ônibus de manhã e voltava às 6 da tarde, 4 da tarde. Ia de manhãzinho, como que a gente ia estudar? Mas mesmo assim, o Neyvaldo, muito persistente, né, falou, vamos fazer um vestibular, vou fazer um vestibular para ver o que cai, para o ano que vem, quem sabe a gente tem condições de estudar. E acaba que ele passou, e ele falou, vamos também. Eu falei, não, vamos também. Acaba que nós dois passamos, né, na UEG, eu fiz para História e ele Geografia. Foi muito difícil para o nosso estudo, porque a gente não tinha nada, nenhum meio de transporte. Não, já tinha 3 filhos. Sem transporte, sem nada, e o Neyvaldo, não, nós vamos, não tem jeito, não, vamos, né? E aí a gente tinha um lote que a gente tinha parado de pagar ele, trocamos numa motinha velha que mais furava pneu nesse caminho. Então, furava pneu, a gente olhava para frente e para trás, para ver qual estava mais perto, se era voltar para casa ou ir para a cidade. Muitas vezes a gente chegava até lá, carregando requeijão, queijo, né, para poder vender, para manter nosso custeio. E com essa dificuldade toda, a gente começou a correr atrás do transporte, arranjamos um vereador aí que ia todo dia lá, no meu Miguel Braga e nada. E um belo dia o Miguel Braga ficou muito irritado da nossa presença lá, que não saí lá, falou assim, vou fazer o seguinte, vou pôr um ônibus lá para provar para vocês que não dá certo. E assim ele colocou esse ônibus aqui e eu mais Neyvaldo chamando todo mundo para ir para a cidade, porque ele ia fazer uma estatística durante uma semana. E aí a gente até pegava uns troquinhos, não, vai para a cidade e volta, né? Distribuía para o povo aqui. E acaba que no final, ele com toda certeza, o dia marcado, estivemos lá mais o vereador, né? E aí ele pegou e falou assim, eu vou provar para vocês que não tem condições. Aí quando ele pegou a estatística, ele olhou, chamou a secretária, né? E falou assim, tá certo, lá da Capelinha, que antes não era Joanápolis, é Capelinha. Então, pela surpresa dele, superou muito mais a expectativa. E ele foi obrigado a colocar o ônibus, a linha das 7 da manhã e voltava meio-dia. E essa que mantém até hoje. E depois eu dei continuidade mais tarde, fazer uma graduação, né? Fiz a graduação em História, fiz mais 3 pós-graduação na administração, né? Gestão escolar. E depois eu trabalhei um tempo, né, na área da contabilidade e, assim, para o meu orgulho, eu voltei para a escola onde eu estudei e assumi alguns cargos, né? Trabalhei aqui 25 anos. Eu voltei como para assumir a secretaria-geral, ainda não tinha uma formação na área da professora, né? Assumi a secretaria-geral. E com esse tempo já entrei para fazer o magistério, né? Fiz o magistério e depois disso que eu continuei, né? Fiz faculdade e assumi a gestão da escola por bastante anos, né? Não, foi muito bom, muito legal, porque eu assumi assim de corpo e alma. Eu senti muito orgulho, né? De trabalhar na escola em nome do meu avô, né? E minha mãe, quando eu comecei aqui, minha mãe falou assim, olha, vocês zelam muito dessa escola aí, porque deu muito trabalho para o seu avô construir essa escola, doar o terreno, todo mundo envolveu muito no mutirão para construir essa escola, então você zela muito, e aquilo entrou na minha cabeça mesmo para valer, de zelar dessa escola. E graças a Deus, eu não me arrependo das horas extras que eu fiz nessa escola e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado aí. Até o final, na aposentadoria minha, foi aí. Dentro do Rio, não me lembro bem se ele entrou dentro, foi. Então ele ficava com a pá, né, mecânica, de lá os professores subiam, né, no trator e passavam para o lado de cá. E depois voltava. Então, assim,
isso aí fez com que assim, eu dedicasse de corpo e alma para essa escola, por causa da dedicação desses professores que fizeram isso por conta do compromisso de vir para cá. Né? Então, assim, foi muito bonito. Né? Hoje, de vez em quando, encontro ainda com a professora, ela se chama Celita. Né? Ela abraçou essa escola de corpo e alma, o amor que ela tinha pelos alunos, assim. Então, fez com que eu ultrapassasse minhas 8 horas de serviço, 12, 16 horas de serviço, assim, por conta do empenho dos funcionários que vinham trabalhar nessa escola. Muito bonito. Um horário de manhã e outro meio-dia, para nos atender. Porque tinha mais gente querendo estudar, né? Então, e trabalhar também, né? Então, essa foi uma das maiores vitórias nossas aqui, né? Aí nós fizemos nossa faculdade e aí eu tinha que fazer 8 horas por dia e eu trabalhava, né, do meio-dia até as 8 da noite. Alfabetizei algumas pessoas, né? E aí, no primeiro ano de faculdade, eu engravidei do 4º filho, né? Que quando esse 4º filho nasceu, meu mais velho tinha 6 anos, então era 4 neném em casa praticamente. E assim, eu falo isso com muito orgulho, porque não foi fácil para mim, mas Neivaldo, trabalhando, né, ele trabalha mexendo com horta, e logo, graças a Deus, ele começou a dar aula também, né, no 2º ano de faculdade, ele já pegou aulas para dar no colégio, na União, anexo da UEG, né, na época não era militar, e depois passou para militar e ele está lá dando aula até hoje. 4 filhos, todos formados, graças a Deus. Tivemos a oportunidade de todos formarem, né? Fazer uma graduação. Bom, logo que viemos para cá, nós achamos, assim, por bem, alguma coisa social, né? E meu pai, ele foi um dos fundadores de uma associação, é uma cooperativa, tipo cooperativa aqui. E os documentos ficaram todos lá em casa, né? Os rascunhos, as coisas, sempre eu folheava aquilo ali. E era esse espaço aqui do posto de saúde todo, né? E o Neivaldo achou por bem, assim, foi correndo atrás, eu e ele, para ver se a gente reanimava novamente a associação, né? E fomos atrás dos remanescentes, que mais de 50% ainda eram vivos, né? E fomos apanhando assinaturas, vendo, mexendo, até que conseguimos reavivar a associação de produtores, né? Colocamos uma associação, né? E fizemos lavouras comunitárias com muita gente, né? Era muito animado, 2 vezes por ano a gente confraternizava, fazia uma bela festa, colhia muito arroz, né? E tivemos essa associação. Adquirimos um trator, né, também. Inclusive esse trator está até hoje, né, que ele já passou para que o Nelson criou uma cooperativa, né, que essa associação tem uma história longa. Depois passamos para outro coordenador, né. E enfim, essa associação trouxe muita vida para cá nessa época, né, já era movimentado. E também na igreja, né, eu mais Neivaldo, era a gente que tocava, dava catequese, né, por 15 anos nós demos catequese, primeira Eucaristia, crisma, curso de pais e padrinhos, tocava na missa. Então assim, nós fomos muito presentes aqui dentro, né, da comunidade. Assim, depois passou para a escola, né, o Neivaldo também deu aula aqui muito tempo. Então, assim, tem vários momentos, assim, que foi bem ascendente, assim, aqui em Joanápolis, nossa história. Bom, eu acredito, assim, tem, assim, uma esperança muito grande, porque os jovens daqui, eles estão, assim, mais preocupados em estudar, né? Porque ele teve um tempo que ficou muito estabilizado, ninguém saía daqui para estudar, né? E ficava aqui. Eu tenho uma esperança grande de ver, assim, em Joanápolis, assim, uma ascensão de mais união. Porque eu vejo, com a chegada de novos membros, às vezes desconhecidos, a gente tem um pouco dispersa um pouco né, aquela capelinha unida que tinha, né? Então, assim, quando eu andando pelas ruas, eu deparo com pessoas totalmente diferentes, que eu não conheço. E antigamente, até uns 5, 6 anos atrás,
mais do que isso, uns 8 anos, eu sabia todas as pessoas que moravam aqui, nome, aonde moravam. Então, hoje, parece assim, eu tenho esse sentimento assim grande, né, de perda de identidade, né? Então, eu acho que aqui deveria de ter algo que unisse mais as pessoas, sabe? Que viesse assim conversar, você veio de onde, você faz o quê, aonde você mora, para a gente ter de novo, porque aqui é muito pequeno para ficar disperso, né? Para cada um no seu canto, né? A gente não sabe a história de ninguém. É esse o sentimento que eu tenho.